Amém. Vamos continuar. Então, irmãos, agora nós vamos falar sobre ortodoxia e heresia. Então, basicamente, o que a gente vai falar é o que vai acontecer agora dentro da igreja, né? A heresia. Então, a heresia fez com que os irmãos estabelecessem a ortodoxia. A ortodoxia é a verdade, né? É a verdade que os cristãos estabelecem ali. Uma das primeiras, ou a primeira heresia que começou na igreja é o gnosticismo. O gnosticismo, ele tem o gnosticismo antes do cristianismo, né? Fora do cristianismo, que vem antes, e o gnosticismo dentro da igreja, o gnosticismo cristão. Porque alguns cristãos, né, como nós vemos, assim como Clemente, assim como outros, começou a pegar coisas paganismo, né? Platonismo, coisas sobre Aristóteles. E o gnosticismo vai bem nessa linha. Gnosticismo vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Os irmãos podem pesquisar aí mais a fundo, melhor, gnosticismo. Basicamente, o gnosticismo, eles creem que a matéria, né, o nosso corpo, é mal, né? Tanto que aqueles cristãos gnósticos, eles não criam que Jesus era homem, matéria, né? Não, eles criam que Jesus era algo bom ali, algo não um homem em si, algo bom, né? Vamos dizer, um espírito, mais ou menos como o espiritismo crê, né, hoje, mais ou menos isso. Tanto que eles creem que a matéria é má e o espírito é bom. Isso, com o passar dos anos, né, a gente vê que, um exemplo, eles se separam. Então, pode ir para a igreja e ali está no espírito. Mas fora, a matéria é má, então eles fazem o que quiser, vão para, vamos dizer assim, balada, vai para não sei onde, porque aqui é a parte do corpo, a matéria é má, entende? É mais ou menos essa linha que a Igreja Católica Romana, né, a gente vê no, sei lá, no domingo de manhã, ou não sei, né, eles vão para a igreja, mas durante a semana tudo normal, como uma pessoa normal faz o que a pessoa faz, mais ou menos essa linha. Mas o gnosticismo tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa mesmo aí, uma funda. Quando a gente lá para frente tiver o estudo de Apocalipse, a gente vai ver mais a fundo o que aqueles cristãos faziam, porque isso tem muito a ver com o livro de Apocalipse traz, aquelas igrejas, né? Quando aquelas cartas, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, os irmãos vão entender melhor lá na frente. E o gnosticismo, ele tem algo chamado demiurgo. O que é isso? É que existe na Bíblia dois deuses. Dois deuses. O Deus mau e o Deus bom. Basicamente, o Deus mau é do Antigo Testamento. E o Deus bom do Novo. O Deus mau é onde aquele que criou as coisas, criou a terra, que criou o homem, porque só um Deus mau cria coisas más. E eles queriam que tudo isso é mal, então Deus é mau. Esse Deus do Antigo Testamento. Já o Deus que é bonzinho, que faz as coisas boas, que fez as coisas boas, esse é o Deus bom.
Então é basicamente isso que o gnosticismo faz. E isso, irmãos, estava dentro da igreja. Estava começando, com o passar dos anos, entrar na igreja. E não tinha o cânon bíblico, aí a Bíblia fechada ainda. Eram os pergaminhos e tudo. E então depois veio outra coisa dentro da igreja, chamada marcionismo, de um homem chamado Marcion. Então ele seguia essa linha do gnosticismo, com algumas diferenças, mas ele seguia. E o que ele tentou fazer? Não sei se os irmãos lembram, lá no estudo da história da Bíblia, onde eu citei ele, que ele tentou fazer um cânon. Ele tentou fazer um cânon bíblico. Mas o que ele fez? Ele tirou basicamente todo o Antigo Testamento. Do Novo ele colocou algumas coisas, outras coisas ele tirava, a ponto de, um exemplo, o livro de Lucas. Em uma parte estava ali, estava capítulo 2, versículo 3. Só que se daí ali em diante começava a falar de um Deus mau, coisas que ele não concordava, ele cortou, já foi lá para Lucas 5, 10 e juntou. Mais ou menos isso. Então ele fez um cano assim. Irmãos, esse homem ele quase destruiu o cristianismo, porque ele ia fazer esse cânon para nós, né? Mas Deus tem seus planos, e Deus foi levantando homens para combater essas heresias. Então esse é o marcionismo. Teve outro também, o montanismo, que é de um homem chamado Montano. Eu também falei sobre ele, os irmãos vão lembrar, que era um pouco mais sutil, um pouco mais diferente dos outros dois, que ele concordava com tudo. Porém, o que aconteceu? No meio do primeiro século, não, no meio do segundo século, lá por volta do ano 150, o que aconteceu? O mover do Espírito Santo, aqueles milagres, aqueles prodígios, curas e tantas outras coisas, tinha cessado. Tinha acabado quase tudo, praticamente tudo. Então não se via mais aqueles milagres acontecendo. Então ele falou, não, ele até chegou a falar que antes foi a época de Jesus, agora é a época do Espírito Santo, só o Espírito Santo, nada mais, só o Espírito Santo. Então, ele falou que ele deu uma grande ênfase, né, ao Espírito Santo, e ele falou que Deus continuava falando sobre ele, falando através dele. Falando de qual forma? Deus ainda fala, né, em nós, mas ele queria dizer de uma forma assim, da mesma forma como falava com o apóstolo Paulo ou com os outros apóstolos, de uma forma tal, se for falar, irmãos, igual falava com o apóstolo Paulo e com os outros apóstolos, ele deveria escrever livros, né, e deveria estar no cânon bíblico, revelações, que se alguém hoje tem revelações desta forma, então tem que estar na Bíblia. Mas não, porque não tem mais. Nós somos inspirados hoje pelo Espírito Santo para entender a revelação que já está na Bíblia, já está contida aqui. Tudo que nós precisamos ouvir, saber, está aqui. O que nós não precisamos, o que está além do nosso entendimento, ou que Deus preferiu que nós não entendêssemos, não está aqui. Bem? Então ele falava que Deus ainda falava com ele nessa forma, desse jeito, né? Se isso acontecia, então tinha que ter mais livros aqui dentro, no livro de Márcio.
Mas ele falava que ele era um Deus onisciente dentro de um homem, né? Se declarava até como um Deus. Ele tinha duas profetisas, Prisca e Maximiliana. Eu citei elas, né? Eu falei delas da outra vez quando eu falei sobre a história da Bíblia. Ele falava que Deus falava através delas, né? E se isso acontecer, irmãos, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não está, sinto muito. Então, a ortodoxia bíblica teve esse desafio, né? De estabelecer a fé. Olha tanto de coisa que havia acontecendo. Estavam acontecendo coisas dentro da própria igreja, né? Então, estava bem difícil mesmo. Irmãos, vou parar por aqui por enquanto e já vamos continuar com o cânon bíblico. Não sei se os irmãos lembram, né? Quando falei sobre a história da Bíblia, então nós vamos falar novamente um pouco mais sobre o cânon bíblico. Amém? Até mais.